Olá, eu sou Marcelo Salvo, da AtitudeCast, e hoje nós vamos começar uma série nova. A série é Por que Sou Assim? Com o objetivo, a nossa ideia principal é trazer pessoas que possam mostrar como foi a sua vida, a sua experiência profissional e a sua vida pessoal também. Momentos que surgiram de desafios e também os momentos de sucesso. O que fazer com os desafios e como chegar ao sucesso. Hoje eu trago aqui a Cris Mazero, que é minha amiga de há muito tempo e que já participou de outra série do ano passado e está participando novamente. Bem-vinda, Cris. É uma alegria estar aqui com você, Marcelo, porque tudo que você me convida, eu entendo que é algo maravilhoso para crescimento, para evolução, e estamos juntos mais uma vez, graças a Deus. Bem-vinda, viu? Bem, eu vou começar a fazer uma pergunta que deveria ser muito fácil, mas na realidade não é algo tão fácil assim para a maioria das pessoas. Quem é você, Cris? Olha, eu sou uma mulher em permanente travessia, porque eu me vejo passeando em vários mundos. Eu passei no mundo da saúde, eu passei no mundo das empresas, eu passei como consultora, eu sou uma pessoa, uma buscadora, curiosa, atenta, e nunca parei. Eu estou sempre andando, sempre buscando, sempre curiosa para novas oportunidades e estou sempre alerta para aquilo que eu posso evoluir, aprender, conquistar e trazer o máximo de pessoas junto comigo. Ô Cris, me diz uma coisa, como que era a Cristiane no passado? Pequena, jovem, como que era? Olha, eu me lembro do meu irmão me chamar de rebelde. Porque ele falava, tem que ser assim, os meus pais falavam isso pra mim. Eu falei pra você fazer desse jeito porque eu mandei. Aí eu falei, mas por quê? Eu preciso entender o que as coisas, da onde está vindo essa negativa, porque eu sei que eu posso ir além, eu sei que eu posso fazer diferente, eu sei que eu posso ser outra pessoa do que essa que você está me doutrinando, falando que eu preciso ser assim. Eu entendo que eu posso ser diferente, que eu posso agregar mais, que sempre existe uma possibilidade. A minha mãe falava assim, não adianta tentar. Eu falei, mas eu acho que é possível. Eu sempre tive eu acho que é possível, eu vou tentar, eu vou mais uma vez, eu não vou parar não. E eu sempre fui desacreditada e chamada de rebelde por essas minhas tentativas, por não aceitar as coisas prontas e falar, é assim que tem que ser e acabou. Não, acho que dá para conseguir um pouco mais se a gente tentar diferente. Eu também era muito parecido com você quando criança e quando jovem, adolescente e tudo mais. Mas minha mãe falava, nossa, você é muito polêmico, você é questionador, você é não sei o quê. E hoje eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque não é só ela que fala, muita gente fala, né? Minha mulher me tolera, todo mundo acha que ela me tolera. Então, assim, se todo mundo acha que eu devo pensar o que eu estou fazendo, né, de errado ou tentar, pelo menos, minimizar isso para as pessoas que estão do meu lado, que eu acho que é justo. Apesar de tarde, mas nunca é tarde, então é justo. Então, eu estou fazendo um teste que pode analisar e que vai analisar se existe algum transtorno mental. E o transtorno mental não é do lado negativo, pelo contrário. Nós temos hoje o autista, nós temos TDAH, né? Nós temos a dislexia, nós temos o TOC, tem o síndrome de Tourette, ou seja, eu venho estudando bastante essa questão da neurociência também, né? Junto com esses transtornos, que são os neurodivergentes, né? Que são absolutamente inteligentes e que podem estar no mundo corporativo e que às vezes nem falam o que tem para que não seja retalhado ali para entrar no mundo corporativo. E eu tenho essa curiosidade, será que realmente eu sou só isso, questionador e tudo mais, ou eu sou um neurodivergente também? Antigamente
existia o mundo da saúde, falava assim, essa pessoa é louca, vamos dar choque, vamos internar, vamos isso, vamos aquilo. Mas o Groff, acho que fica mais fácil, Vera Saldanha também, vieram com uma nova forma de enxergar as pessoas que são muito divergentes ou diferentes da grande maioria. E ele começou a chamar isso de emergência espiritual. O que é emergência espiritual? Não estou falando de religião, não estou falando de crença, não estou falando de nada. Mas eu estou falando de uma emergência espiritual. É uma busca por si que você não se aquieta com aquela situação. Pode gerar sofrimento, porque a pessoa ela pode sair um pouco do prumo, sair um pouco do eixo, porque ela está num momento de transição, de transformação. Então, ela deixa de ser aquela pessoa e ela começa a buscar uma nova consciência, uma consciência mais ampliada de si própria no mundo. Como que eu estou nesse mundo? Estou questionando, preciso ir além disso. É muito mais do que individuação, o processo de individuação que Jung fala, é muito maior do que isso, é muito mais amplo. É importante, acho que a gente pode até convidar a Vera Saldanha um dia para vir aqui discorrer sobre o assunto, é minha mestra, e nós estamos falando muito sobre isso em psicologia transpessoal, que é uma nova forma de enxergar as relações humanas, né? Então, nós olhamos para o ser integral e não só uma parte dela. O ser humano é muito maior, muito mais amplo, muito mais complexo. Então, é muito fácil você pegar e encaixar as pessoas numa caixinha de doente, que na maior parte das vezes não são doentes. Só estão se desafiando, mudando um patamar de consciência para outro, e ela está nesse mundo de travessia, neste momento de travessia para se encontrar. Então, é importante a gente olhar com mais carinho, ainda bem que a gente tem a NR1 hoje, que traz um olhar mais profundo para o ser humano e diz que isso é importante. Então, vamos olhar com um pouco mais de cuidado, em vez de bater um carimbo e falar, essa pessoa é louca, essa pessoa... Não, ela pode estar passando por um momento de transição, deixando aquela consciência para ir para um nível mais alterado, mais elevado de consciência. Então, ela está nesse momento de transição, nessa travessia. E que leva um tempo danado, né? Porque não é fácil, né, essa transição, essa mudança, né, de comportamento mental e todo jeito, né? Essa mudança grande que existe em relação a isso faz com que a gente também assuma novas responsabilidades, né? Novos desafios, até com nós mesmos, né? Então eu vejo que a forma com que nem você falou, no passado chamavam de louco e tinha que internar, eles internavam mesmo. Sim. E não tinha classe social. Qualquer classe social internava. Até os ricos internavam os seus próprios filhos, né? Na sua opinião, qual é hoje o seu maior diferencial profissional? Olha, eu acredito, e pela minha experiência, minha bagagem, porque como a gente falou, é uma questão de evolução na maturidade, na forma de se enxergar, no conhecimento, na busca, que eu sou uma eterna buscadora, eu acredito que eu consigo conciliar ou alinhar hoje razão e emoção. Antes eu era muita emoção, e hoje eu acredito que a razão ela vem à frente, eu consigo olhar o contexto, ter uma visão crítica a respeito deste contexto, considerar as pessoas em primeiro lugar e também colocar o meu lado racional. Então, me vejo hoje como sendo uma pessoa bastante madura, capaz de tomar decisões difíceis e, diante de impasses ou contextos mais nebulosos, ter uma inteireza de mim mesma, me centralizar naquilo que eu tenho de melhor, que é o equilíbrio e o olhar humanizado para as pessoas, que eu acredito que hoje, em tempos de inteligência artificial, isso é um grande diferencial. Uma pessoa humana, sabendo lidar com pessoas, saber ouvir, saber se posicionar de uma forma inteira para as pessoas, acredito que esse é o meu maior diferencial, ser uma pessoa inteira numa relação junto com as pessoas dentro e fora das organizações. Vamos lá, muito bom, Cris. Só posso complementar aqui? Pode, lógico. Antes de resultado, eu trabalho com sentido.
o sentido das pessoas, o sentido de estar ali e de olhar para a alma humana com interesse, com gratidão, com compaixão, compreendendo, sabendo ouvir, sabendo me colocar atenta às questões pessoais. Aproveitando isso que você disse, ser uma pessoa humanista, focada em pessoas, né, que eu sei que você é, eu sou também, por incrível que pareça, né? Você ainda é do RH, eu sou o cara de vendas, né, na área comercial e tudo mais, mas eu sou. E aí eu queria saber de você, eu fazendo uma análise, né, das carreiras das pessoas que me cercam e tudo mais, das pessoas que eu conheço, existe vantagem em você ser humanista? Tem um retorno em relação a isso? Tenho certeza que tem essa vantagem, mesmo porque nós tivemos agora um grande congresso em Nova York, eu me esqueci o nome, mas tinham grandes cabeças pensantes lá, e eles disseram que em época de inteligência artificial, o que se vale mais hoje é a característica do ser humano, que é humano, o olhar para as pessoas, a credibilidade, entender de gente. Isso foi considerado como algo genuíno do ser humano, ou seja, aquela pessoa que ela tem esse olhar focado para o humano, ela vai fazer toda a diferença, porque eu já tenho inteligência artificial, eu já tenho um robô fazendo coisas, e o ser humano que consegue valorizar e olhar as pessoas está fazendo toda a diferença hoje. Porque nós sabemos, Marcelo, que dentro das organizações ainda temos muito foco em resultados. Quem trouxe o dinheiro para dentro da organização. Mas se eu não tiver um entendimento das pessoas... E por que tem a NR1 de novo, né? Vou citar novamente. Porque tem muita gente exausta dentro das empresas. Então, pessoas assim como eu e como você faz toda a diferença dentro das organizações, porque tem um olhar humano da pessoa, da necessidade, da questão de relacionamentos, da necessidade de termos comportamentos não violentos dentro da organização. E não é o resultado a qualquer custo, é trazer a pessoa como fonte estratégica. Eu entender de gente. Esse é um grande diferencial. Porque na minha vivência, né, e com as pessoas e no mundo corporativo e fora dele, eu vejo que a gente não tem um respeito em relação a isso, de todas as pessoas, entendeu? As pessoas estão vivendo mais um mundo de eu quero dinheiro, não quero pensar nas pessoas, eu quero dinheiro. Não importa se eu tiver que mandar embora 20 pessoas, não importa se eu tiver que discutir com uma pessoa e colocar ele para baixo dentro de um grupo, numa reunião, sabe, esse tipo de atitude? Porque assim, eu vejo que teoricamente se fala de humanidade, né? Humanização dentro das organizações, mas por outro lado, o que mais nos procuram em treinamento é sempre a comunicação não violenta. Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo. Uhum. Por que as pessoas estão procurando isso? Se todo mundo estivesse tão humanizado, não teria tanta procura em relação a isso. E é o que eu mais tenho de procura: comunicação não violenta, comunicação assertiva, sabe? Líder humanista. Que não tá existindo isso, entendeu? Uhum. Por isso que eu acho que existe muito espaço dentro do RH para pessoas igual a gente. Uhum. Porque o mundo que se espera é o outro, o que se cobra é o outro. Mas até quando, né? Que isso vai existir? Porque assim, tem uma hora que vamos espanar todo mundo desta forma. Outro dia eu estava com uma coach e ela dizendo: olha, eu trabalhei das 8 às 23 horas, a semana inteira. Eu falei, espera um pouco, é pesado. Tudo bem que você é jovem hoje, tudo bem que tem um espaço para isso, mas até quando a gente vai exigir tanto dessas pessoas para ela te dar resultado, sem considerar que ela é um ser humano, que ela tem propósito,
que ela tem vontades, que ela tem necessidades, que ela tem uma vida. Então, cada vez mais, Marcelo, eu acredito sim que temos líderes que são bem hierarquizados e ainda só pensam em dinheiro. No entanto, a corda está arrebentando, as pessoas estão exaustas, não tem mais para onde ir. E não vai dar para colocar robô em todos os lugares. Enquanto tem essa transição, nós precisamos de gente dentro das operações para atender o cliente, para atender as demandas. E ainda tem esse compasso de levarmos mais consciência para dentro das organizações, inclusive para as lideranças, principalmente para as lideranças. E por isso que eu tenho um trabalho focado em mentoria, falando da mentoria essencial. Ela vai além de entregas de resultados. Ela começa primeiro olhando para dentro, porque não adianta eu começar a olhar para fora se eu não cuidar de dentro. Porque senão eu vou arrebentar lá fora e vou arrebentar aqui dentro também. Eu não vou estar feliz, eu vou estar insatisfeito com toda aquela vida que eu estou vivendo, porque não representa os meus valores. Você pode me perguntar assim, mas a pessoa está ali no automático, ela não está nem percebendo os valores dela. É verdade. Então, cabe a nós que estamos mais conscientes de convidar essas pessoas a visitarem os seus valores, a revisitarem os seus valores. Esse é um papel fundamental no dia de hoje. E acredito que, assim como eu, como você, que temos essa visão, muitas pessoas que estão dentro das empresas estão precisando de com urgência, de pessoas com essa cabeça para a liderança, porque estão espanando, estão todos exaustos. Está na hora de parar, né? Eu acho que a única maneira de a gente conseguir fazer o que a gente pretende fazer é começar de alguma forma, né? Não dá para ficar parado esperando, né? Eu vou ser um líder ou um profissional que vou pensar nas pessoas, trabalhar de forma colaborativa e tudo mais, sem que eu tome a decisão de realmente ser isso, né? Então eu preciso começar a me tornar alguém desse jeito que eu gostaria de um dia ser. Quero te perguntar uma coisa importante aqui. Quais foram os seus 2 maiores desafios na carreira? Os meus maiores desafios foi quando eu percebi, e foram algumas empresas, eu ainda não estava tão madura assim, que os meus valores não estavam representados naquela empresa que eu estava. E eu era desenvolvimento organizacional, eu tinha que ser o exemplo, e eu achei que sendo um pouco mais dura, eu conseguiria ter respeito das pessoas, ou seja, eu estava pegando a minha personalidade, amassando ela e jogando para dentro, lá dentro, e aquilo estava me fazendo muito mal. É uma pena que eu tenha descoberto que tão tardiamente que isso não ia me levar a lugar algum, ou só ia me levar à tristeza, a esquecer de mim, e cada vez mais um distanciamento longo para dentro até me adoecer. Eu adoeci dentro de uma multinacional e assim, a responsabilidade é só minha, por eu não entender que aqueles valores não me representavam, que aquilo não era para mim, daquele jeito. E foi um grande aprendizado. Eu retratei tudo isso no meu livro, Alma de Líder, O Despertar da Consciência para uma Liderança com Propósito, porque acredito que tudo isso que foi acontecendo na minha carreira, na minha vida profissional, dentro das empresas, foi me amadurecendo. Foi um grande treinamento para eu me tornar quem eu sou hoje. Além desse, teve mais algum desafio na sua carreira? Com certeza. Teve, sim. Teve uma vez que eu estava falando para diretores de uma empresa que eu era gerente, eu estava à frente da sala e tinha um diretor fazendo cenas obscenas para mim no fundo da sala. E eu estava em evidência, porque eu estava dando esse workshop. Aí eu falei, e estava todo mundo olhando para mim e ninguém estava vendo ele. Aí eu falei assim, você está passando mal? Aí todo mundo olhou para ele e ele parou na hora. Então, assim, eu tive muitos problemas, né, de
de líderes e de empresários, executivos, com uma arrogância muito alta, achando que todas as mulheres estavam ali para servi-lo. E isso não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. E eu sempre me posicionei de uma forma mais firme, colocando meu valor em primeiro lugar e mostrando para eles que eu estava ali porque eu era competente, porque eu era uma profissional. E graças a Deus eu consegui me posicionar de uma forma inteira, mostrando que eu estava ali porque eu tinha conhecimento, porque eu era inteligente, porque eu participava dali por algum motivo. E que por isso a minha voz tinha que ser ouvida. Quanto sucesso você poderia... Uns 2 sucessos que você teve que fizeram toda a diferença na sua vida? O meu maior sucesso sou eu mesma. Ou seja, parece arrogante da minha parte? Não. Eu consegui me construir como mulher que sou hoje, sabe? Olhando com maior maturidade para cada vivência, entendendo que tudo foi necessário na minha vida para eu chegar aonde cheguei, sendo essa pessoa inteira que sou. E o meu maior sucesso hoje, eu diria que tudo é sucesso. O que é sucesso, né? Sucesso é eu ter uma vida feliz, ter uma vida boa, plena, ser feliz comigo mesma, acreditar que eu fiz tudo diante da ética, diante da generosidade que sempre esteve comigo, de querer compartilhar com todas as pessoas aquilo que eu aprendo, que eu quero ensinar. Não é ensinar, é compartilhar conhecimento. Então isso para mim é sucesso. Sucesso é ser uma pessoa de bem, ética, feliz e querer o bem das outras pessoas. Sem falar do meu livro, que eu lancei agora, e eu estou super feliz com o resultado do meu livro, porque a minha intenção foi justamente levar todos os aprendizados que eu tive na minha vida profissional para dentro de um livro. Lá tem exercícios, tem histórias reais que eu passei, que eu vivi. Foram bem desafiantes, que naquela época eu achava que eu estava sendo injustiçada. E hoje eu entendo que foi um aprendizado, foi um treinamento. Eu tive que passar por isso para ser a pessoa que sou hoje. Mais inteira, mais coerente com aquilo que eu penso e falo. Falar de sucesso não é muito difícil, não, né? Falar de desafios e fracassos e tudo mais é mais complicado. Mas falar de sucesso não é tão ruim, principalmente pessoas como a gente que passou por várias situações e estamos aqui, né? Então isso é sucesso. Sucesso, por exemplo, é você, por exemplo, ser chamado de pessoa que é questionador e que é muito isso, muito aquilo quando jovem, e depois você dá um salto na sua vida e mostra que você não era só aquilo, né? Então isso é sucesso. Mas tudo isso, essas provocações, no meu ponto de vista, é um treinamento. É assim, olha, você é rebelde. Segundos antes de eu entrar para falar do meu livro lá em Bauru, que eu sou de Bauru, eu tive uma conversa com parentes antes de entrar e eu escutei assim: você sempre foi rebelde, como uma crítica. E quando eu cheguei lá na livraria onde eu ia expor o meu livro, e a pessoa que eu convidei para fazer a abertura, para ser o mestre de cerimônias ali em Bauru, é um grande amigo meu, o Edmar, que ele foi um grande amigo no colegial. E hoje ele é professor e me deu muito orgulho do que ele falou, porque ele me conhece desde muitos anos. E ele disse: Cris, muitas pessoas já achavam você rebelde. Na verdade, você sempre foi muito corajosa de enfrentar o sistema, de se posicionar e de falar: eu sou assim. É assim que eu quero fazer da minha vida. Então, o rebelde, na verdade, na minha opinião, seguindo aquilo que o Edmar falou, eu tenho muita coragem, viu, Marcelo? Bem, vamos lá. E já que não é tão simples falar de fracasso, me conta uns 2 fracassos aí da sua vida. Então,
eu não vejo fracasso ou sucesso, eu não intitulo desta forma, porque eu acredito que o fracasso é um salto, é um caminho, é um degrau que eu tropecei, que eu deixei de ser eu mesma, de olhar para mim, de respeitar os meus valores, para ceder ao sistema, ceder àquele contexto que eu estava vivendo, e eu deixei de ser eu mesma para atender aquilo que as pessoas estavam pensando, querendo de mim. O dia que eu despertei e falei assim, peraí, o mais importante nessa história aqui não é o contexto, não é o que as pessoas esperam de mim, mas é o que eu espero de mim, o que eu quero de mim, quem eu sou quando eu estou comigo mesma. Então, assim, pode ser que tenha um monte de pessoas querendo que eu seja uma pessoa A, mas eu não sou aquilo. Então, quando eu assumo ser quem eu sou de verdade, genuinamente, eu sou um sucesso. É assim que eu vejo. Eu deixo de ser sucesso quando eu me coloco à mercê das pessoas que me julgam. Então, isso para mim é fracasso. Eu deixar a minha vida na mão de outra pessoa para ela resolver por mim o que eu tenho que ser. E isso a gente vê dentro das organizações. Vem em vários lugares, né? Tem muita gente postando fotos fake por aí, se posicionando, falando que é feliz, que tem sucesso, mas o que é sucesso? Sucesso para mim é aquilo que eu já falei para vocês. É eu estar de bem e em paz comigo mesmo, na minha inteireza, respeitando e valorizando todo o percurso que eu segui, olhando ética, olhando respeito pelas pessoas, por mim e pelo planeta. Então, isso para mim é sucesso. Como que esses desafios, os desafios impactam diretamente e contribuem para o seu sucesso? Bom, eu vou contar uma história aqui que está lá no meu livro, inclusive. Eu não podia deixar. Eu já estava na faculdade, que eu pagava a minha faculdade, porque meus pais diziam que não tinham dinheiro para pagar a faculdade, e não tinha mesmo, era uma família bastante vulnerável, inclusive financeiramente. E eu falava, não, eu vou estudar, eu vou pagar essa faculdade. E quando eu entrei para a faculdade em 5º lugar, a faculdade, eu comecei pagando a faculdade, mas chegou no meio da faculdade, eu não tinha dinheiro. O meu salário eu dava inteirinho para a faculdade, e eu não tinha dinheiro para nada. E aí eu chamei o reitor e falei assim, olha, tá aqui a situação. Meu pai tem câncer, ele está aposentado, meu irmão está fazendo, naquela época chamava de tiro de guerra, hoje é exército. Eu não tenho condições de continuar a faculdade, mas eu sou a melhor aluna da classe. Eu não quero parar. Ele falou, tá bom. Você acha que 70% de bolsa para você tá bom, reitor? E eu chorei, agradeci, e eu consegui continuar pagando a minha faculdade. Então, assim, se eu não tivesse tido esse desafio, eu não teria a coragem, e não a rebeldia, de chegar para o reitor. Para o reitor, eu consegui uma conversa com ele e falar o que estava acontecendo na minha vida, e eu pedi ajuda. Então, neste momento, eu percebi que a vida é muito maior. A gente não pode simplesmente se fechar num quadradinho e falar, não, isso não é possível, isso não vai dar. Dá. Eu consegui isso. Aí, depois, eu estava no último ano de faculdade, faltavam 6 meses para me formar. Com toda essa ajuda desse reitor, do dono da faculdade, eu recebi uma proposta aí em São Paulo, de trabalho. Eu falei assim, eu vou embora, porque eu sempre quis ir embora de Bauru. Eu sempre tive essa vontade. Mas você precisa de carro. Eu falei, caramba, e agora? Onde eu vou arranjar um carro? Eu não tenho dinheiro, não tenho, né? Bom, eu consegui um Fusca 71 e fui para São Paulo. Vim para São Paulo com o Fusca 71, fui ser vendedora de carros. E assim, eu não entendia nada de carros, mas eu fui estudar. Então, assim, a cada momento eu fui me desafiando. E eu percebo hoje que todos esses passos que eu dei na minha vida foram fundamentais para essa pessoa corajosa que não desiste nunca
de buscar pelo melhor na minha vida, na vida das pessoas que estão à minha volta. Então, acho que é isso. Me fala o seguinte, de 0 a 10, qual é a importância, o grau de importância que você dá para que as pessoas conheçam as outras pessoas? 10, né, Marcelo? Porque, assim, o tempo todo, em todas as empresas que eu entro como consultora, e hoje, olhando para organizações de uma forma mais diferente, eu falo, antes da gente fazer um trabalho de mentoring, de coaching, nós temos que olhar para dentro. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. O aprendizado começa primeiro olhando para mim, e tendo coragem de olhar. A maioria das pessoas, hoje, quando a gente convida, vamos falar sobre sentimento, vamos falar do que você está sentindo, o que você está pensando, as pessoas fogem, porque está tão no automático, as coisas vão acontecendo, não sabe falar sobre si, não sabe falar sobre relacionamentos. Ah, não, dá muito trabalho, vamos parar por aqui. Não, vamos mudar de assunto? Espera um pouco, como mudar de assunto? Se isso é a coisa mais importante que tem, as relações humanas. Em primeiro lugar, as relações humanas. Então, mas você sabe que no mundo corporativo hoje, o que menos acontece é isso, né? A grande maioria das pessoas não pensam em se relacionar presencialmente. Elas estão muito conectadas no celular, estão muito conectadas no computador. Não existe mais essa relação tão forte entre as pessoas e nem o interesse das pessoas, e eu digo isso porque dou treinamento de relacionamento, dou treinamento de atendimento ao cliente e tudo mais, e tudo isso precisa de você querer conhecer o outro, né? Ter interesse pelo outro. O que acontece? Não está acontecendo mais isso. As pessoas estão fugindo dessa questão das pessoas porque, pelo que você disse aí, é muito difícil. É mais fácil o sisteminha aqui, que eu sei qual é a ferramenta e vou usar, e é muito mais difícil as pessoas que eu não sei o que você pensa. Nem sei quem é você, se eu posso confiar, se eu não posso. Então está perdendo um pouco essas relações, né? E o que você acha disso? Pensando desde que a gente começou a nossa conversa, em humanização e tudo mais. Então, por isso, e assim, olha, eu frequentei e fui trabalhar em várias empresas. Tem uma ou outra empresa que eu trago aqui que o líder realmente ele pensa na essência das pessoas. E cada vez mais essa pessoa está mais desperta, participa de fóruns incríveis e traz isso como sendo a melhor estratégia dentro das organizações, é entender de gente. É lógico que a grande maioria está inconsciente dessa necessidade, desse poder que quando eu entendo de pessoas, eu consigo trazer elas juntos comigo nos desafios, no propósito, quando todos comungam do mesmo propósito de uma forma genuína, eu conquisto muito mais do que o oposto. Só que não é a forma mais fácil, porque eu tenho que investir maior tempo para conversar, porque um comportamento demora em média de 1 ano a 2 anos para mudar. As pessoas precisam realmente acreditar no outro, no ser humano, e se dedicar. Tudo bem, eu concordo com você, que é mais fácil eu pegar o computador, é mais fácil eu pedir para a inteligência artificial, é mais fácil, mas não é o mais poderoso dentro das organizações. Então, assim, eu percebo que a grande maioria das organizações em que eu já estive, pelo menos 1, 2, 3, 4 pessoas eu consegui despertar. Eu me lembro muito bem de uma multinacional que eu estive. No final dos treinamentos, eu sempre ficava um tempinho a mais, porque vinham pessoas conversar comigo. Essas pessoas se destacavam porque pegava nelas. E o que eu achei muito legal foi um treinamento com uma área inteira de tecnologia da informação. E quando eu cheguei na sala, todo mundo de braço cruzado, assim, o que eu estou fazendo aqui? Fazer parte de um workshop sobre autoconhecimento, o que eu estou fazendo aqui? E ao final do workshop, as pessoas vinham conversar comigo
e falavam assim: por que que eu não participei antes? Por que que eu não olhei para isso antes? Então, assim, na minha opinião, estar disponível, estar olhando além das aparências, além daquela defesa, porque a pessoa se defende, que dentro dela deve ter um abismo, deve ter algo ali dentro dela que ela precisa captar, ela precisa olhar. E se a gente for de uma forma sutil, conversando com essa pessoa, ela vai entender que onde ela está pode não ser o melhor lugar para ela ficar. Onde ela está, ela tem que olhar primeiro para dentro dela, entender o que ela está fazendo naquele espaço, porque daí, a partir disso, ela será muito mais contributiva. Nós já estivemos aqui em outro fórum, Marcelo, onde eu falei da desistência silenciosa. É o que está acontecendo na grande parte das empresas. Então, nós temos líderes hoje que, em vez de conectar, desconectam. Porque o foco é só em resultados. E as pessoas vão se distanciando cada vez mais. Mas existe uma emergência para esse olhar para o interno, para a pessoa, para o ser humano. E por isso que empresas ligadas neste olhar, que não é inovador, mas é necessário, estão cada vez mais tomando a frente, aumentando o tamanho. Eu conheço, por exemplo, um presidente de uma organização que esteve lá nesse fórum, que eu infelizmente esqueci o nome, em Nova York, e essa pessoa realmente acredita nisso, que está fazendo a diferença. Essa empresa mais que dobrou. Com esse olhar, com esta forma de pensar, com essa liderança. Então, sim, é possível. Cris, mas a grande maioria é diferente. Mas eu prefiro dar a mão para aquela que acredita que vai fazer diferença, que vai mudar um contexto e que vai trazer o humano na pauta como estratégia. É o que eu penso também em relação à esperança, né? A esperança de que fazendo a sua parte a gente pode construir um mundo melhor no decorrer do tempo, né? Acredito muito na humanização, acredito muito nas relações, acredito muito nessa questão de a gente encontrar caminhos juntos e não separados, não sozinhos, né? E acredito numa coisa que eu venho pensando muito recentemente, que é você pode desaprender muito se você aprender com quem não deve. Então, se você tiver um líder que não é humanista, um líder que só pensa em resultado, um líder que só sabe fazer as coisas virarem um contrário, só vantagens para ele ou para a empresa, não ter nunca vantagem para o funcionário, a pessoa que está ali, um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, ele vai começar a pensar que aquilo é o certo, porque o líder é líder. Como ele pode estar errado? Né? Então, se você aprender com a pessoa errada, você pode ser mais um a destruir o nosso caminho, um caminho que é de humanização. E eu digo que a única forma de a gente se diferenciar da inteligência artificial é humanizando. É a única coisa que talvez a inteligência artificial não consiga copiar da gente, é humanizar, são as relações. Quero terminar com você, aqui com o nosso encontro aqui, te fazendo uma pergunta: por que você é o que é hoje? Porque eu resolvi acreditar todas as minhas crenças positivas, o meu caráter, a minha coragem, me tornou a mulher que eu sempre quis ser. Não que as pessoas achavam que eu devia ser. Eu tive uma educação muito rígida e a minha mãe sempre falava assim: ela vai dar um jeito, ela vai conseguir, ela vai conquistar, ela vai. E não que ela acreditasse nisso, ela não acreditava em mim. Muito pelo contrário, ela me sabotava muitas vezes. E apesar de exemplos não tão positivos, eu resolvi acreditar em mim. Resolvi apostar nas minhas habilidades, no meu potencial, naquilo tudo que eu sabia que eu podia me tornar. E eu estou muito satisfeita com o resultado, viu, Marcelo?
Quero agradecer a sua participação, agradecer a todos mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada, Marcelo. Um grande beijo para todo mundo.